Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. @Paulo Roberto Maciel, 6 barra, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. repórterpaulomaciel.blogspot.com e facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Eu estou gravando e transmitindo a liturgia referente ao domingo 31 de agosto de 2025. Encontrei leituras errôneas em sites famosos, da Igreja Católica. Sites considerados orientações para nós. Aí fui ao site do Vaticano. Eu falei, não é possível que lá em Roma eles vão errar também, porque eu sei que todo ser humano erra. Mas aqui no site do Vaticano eu encontrei os textos corretos. Vamos lá, neste vídeo eu vou transmitir para vocês a liturgia referente ao dia 31 de agosto de 2025. É o domingo, 22ª semana do tempo comum, no ano litúrgico C. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu vou simbolizar aqui com esse lenço. Sempre tenho que mostrar para vocês a cor do dia, para justamente ir colocando para o católico como é a nossa igreja. Temos a missa própria no rito, com glória, o creio e prefácio do domingo. A primeira leitura é a leitura do livro do Eclesiástico. Abreviatura ECLO, capítulo 3º, versículos 17 a 18, 20, 28 a 29. Vamos lá. Filho, realiza teus trabalhos com mansidão e serás amado mais do que um homem generoso. Na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade e assim encontrar graça diante do Senhor. Muitos são altaneiros e ilustres, mas é aos humildes que ele revela os seus mistérios. Pois grande é o poder do Senhor, mas ele é glorificado pelos humildes. Para o mal do orgulhoso não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele e ele não compreende. O homem inteligente reflete sobre as palavras dos santos e com o ouvido atento deseja a sabedoria. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos à segunda leitura, mas temos o Salmo também. No site do Vaticano, pelo que eu estou observando aqui, não estou encontrando o Salmo, Deixa eu ver. O Salmo do dia, que é o 67 na Vulgata, ou 68, Salmo de 31 de agosto. Vou fazer isso ao vivo, porque no site do Vaticano não tem o Salmo, gente. É difícil, A gente que pesquisa para informar as pessoas, a gente se sente, às vezes, sem a informação que precisa. Vamos lá, encontrei aqui no site Sagrada Liturgia. Salmo é o 67 na Vulgata ou 68 na Bíblia de Jerusalém. Versículos do 4º ao 5º a C, 6º ao 7º a B, 10º ao 11, e o refrão é o 11b. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Os justos se alegram na presença do Senhor, rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus louvai, cantai um salmo a seu nome, o seu nome é Senhor, exultai diante dele. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre, dos órfãos ele é pai, das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura.
Com carinho preparastes uma mesa para o pobre, derramastes lá do alto uma chuva generosa, e vossa terra, vossa herança, já cansada renovastes, e ali vosso rebanho encontrou sua morada. Com carinho preparastes essa terra para o pobre. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Repitamos. Com carinho preparastes uma mesa para o pobre. Vamos à segunda leitura agora. Agora sim tem a segunda leitura. Volto ao site do Vaticano, porque não encontrei o Salmo, fui para um outro site, agora volto ao do Vaticano. Segunda leitura, leitura da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos do 18 ao 19 e 22 a 24. Irmãos, vós não vos aproximastes de uma realidade palpável, fogo ardente e escuridão, trevas e tempestade, som da trombeta e voz poderosa, que os ouvintes suplicaram não continuasse. Mas vós vos aproximastes do Monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, da reunião festiva de milhões de anjos, da assembleia dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, de Deus, o juiz de todos, dos espíritos dos justos que chegaram à perfeição, de Jesus, mediador da nova aliança. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Evangelho. Evangelho de hoje, normalmente o Evangelho dominical é o de São Lucas, né? No caso, o Evangelho deste dia é o escrito pelo médico São Lucas, e evangelista, secretário do apóstolo São Paulo, escritor também dos Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos do 1 ao capítulo 14, versículos 1 e do 7 ao 14. Vamos primeiro recepcionar o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sou manso e humilde de coração. Aleluia, 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 aleluia. Agora vamos à leitura. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares, então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenhas sido convidado a alguém mais importante do que tu. E o dono da casa, que convidou os dois, venha dizer-te: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E diz também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha,
no próprio site do Vaticano, me perdoe que eu estou meio resfriado. No próprio site do Vaticano tem uma reflexão. Jesus, ao participar de um almoço na casa de um dos chefes dos fariseus, ele aproveita a ocasião para ensinar a ser humilde. Ele nos diz para escolher o último lugar para nos contentarmos com pouco, para não buscar ostentação do parecer, mas a realidade do ser. Diante de Deus, somos nada. E também diante dos homens, somos muito pouco, ou melhor, nos tornamos ridículos, até miseráveis, se adotamos poses e atitudes de autossuficiência, de vanglória. Porém, Jesus não quer apenas sugerir indicações de boa educação e de comportamento prudente. Ele quer, sobretudo, enquadrar a mente e dar ideias grandes e luminosas para a nossa vida. Ele, de fato, acrescenta: todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Está lá em Lucas 14, versículo 11. Isso, às vezes, já pode acontecer aqui na Terra, nessa nossa vida passageira, mas isso é secundário. O essencial é que o humilde seja exaltado no céu pelo próprio Deus. Queres ser grande? Perguntava Santo Agostinho e respondia: começa pelas coisas mais pequenas. Queres erguer uma construção de grande altura? Primeiro pensa no fundamento da pequenez. Se queremos realmente construir o edifício da nossa santificação, é preciso fundá-lo na humildade, segundo disse São João Paulo II. Temos mais reflexão no livro Folhinha Sagrada Coração de Jesus, uma reflexão de um frei da Ordem dos Frades Menores, é o frei Robson Luiz Scudella. Convidado para comer na casa de um dos chefes dos fariseus, conforme Lucas 14, versículo 1 e versículos do 7 ao 14, vendo que o observavam e que os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus fala-lhes da proposta do reino. Com isso revela o seu modo de ser, pois sendo filho de Deus, humilha-se, a ponto de se entregar na cruz e estar entre os últimos, na certeza de que estes jamais serão abandonados por Deus, mas convidados a ocupar os primeiros lugares. Só o humilde, o pobre, o aleijado, o coxo, o cego, são capazes de reconhecerem-se amparados por Deus e necessitados dele, a quem dão glória, e de Deus a recebem. O soberbo, ao contrário, dá glória a si mesmo e insiste a Deus distante da verdadeira humildade, que é o novo espírito do ser humano curado da presunção do poder, tudo por si próprio. Bem, o finalzinho aqui ficou meio complicado, hein? O soberbo, ao contrário, dá glória a si mesmo e resiste a Deus, distante da verdadeira humildade, que é o novo espírito do ser humano, curado da presunção de poder, tudo por si próprio. Agora sim, o texto ficou um pouquinho difícil de ler aqui para vocês. Vamos lá, aqui na Bíblia de 1990, vou ver se eu consigo tirar alguma informação sobre esse capítulo 14, versículos do 1 e do 7 ao 14. Vamos lá. Bem, a lei do sábado deve ser interpretada como libertação e vida para o homem. Jesus critica o conceito de honra baseado no orgulho e ambição, que geram aparências de justiça, mas escondem os maiores contrastes sociais. A honra do homem depende de Deus, o único que conhece a situação real e global do homem. Essa honra supera a crença que o homem pode ter nos seus próprios méritos. Nos versículos de 12 a 14, Jesus mostra que o amor verdadeiro não é comércio. Só Deus pode retribuir ao amor gratuito. A reflexão do Vaticano está bem melhor, né? Foi a que mais nos trouxe alguma luz. Vamos aos santos do dia.
Santo do dia 31 de agosto, São José de Arimateia e São Nicodemos. Vamos saber a história desses santos ricos. Eram pessoas ricas no tempo de Jesus, mas que eram amigos do nosso Deus. Vamos à história? Século I. Arimateia e Nicodemos recolheram o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo ao ser descido da cruz e o depositaram no sepulcro. De acordo com o site do Vaticano, a liturgia celebra São José de Arimateia e São Nicodemos no mesmo dia. Segundo o Evangelho, ambos desceram o corpo de Jesus da cruz, envolveram-no. Deixa eu dar uma melhorada no texto aqui, porque para transmitir verbalmente, às vezes é preciso melhorar o texto escrito. Então envolveram-no num linho sagrado e o sepultaram. O primeiro, José de Arimateia, era um ilustre membro do Sinédrio. O segundo, um fariseu que defendeu Jesus diante do sacerdote. José de Arimateia era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, e rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus da cruz. E Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Com ele foi também Nicodemos, que anteriormente se encontrara às ocultas de noite com Jesus, levando quase 100 arratéis. Olha, cerca de 34 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. Havia um horto naquele lugar onde Jesus fora crucificado. E no horto, um sepulcro novo, no qual ninguém ainda havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação da festa dos judeus, e por aquele sepulcro estar perto, depositaram Jesus, conforme o Evangelho de São João, capítulo 19, versículos do 38 ao 42. O Evangelho de São João fala da reconstrução mais precisa da deposição e sepultamento bastante incomum de Jesus, uma vez que, em geral, os corpos dos condenados eram deixados pelos romanos na cruz até serem lançados em uma fossa comum. Porém, Jesus recebe um tratamento diferente graças a José de Arimateia, que usou sua influência para obter seu corpo e o enterrar em um sepulcro que ele havia comprado para si. Contudo, ele teve que se apressar, porque em breve seria a Páscoa judaica. E ele não poderia participar da festa porque estava impuro, por ter enterrado um corpo, entrado em contato com um cadáver. Por isso, foi ajudado por Nicodemos, que levou uma grande quantidade de óleos perfumados. José era um ilustre membro do Sinédrio, um homem poderoso, muito conhecido e estimado em Jerusalém. Sua cidade natal provavelmente era Arimateia, identificada por alguns como atual Rantes. Em seu evangelho, João ressalta que um homem ilustre seguia Jesus com discrição por medo de ser criticado. Porém, ele não foi nada discreto ao pedir o corpo de Cristo a Pilatos, utilizando todo o seu poder para obtê-lo. José sabia que isto era muito arriscado. A simpatia por uma pessoa condenada à morte poderia ser facilmente interpretado como cumplicidade e, portanto, ter o mesmo triste destino. Mas, naquele momento, José não teve medo de expressar abertamente sua fé. Tanto que, além de oferecer o seu sepulcro para Jesus, também comprou um linho para envolver seus restos mortais. Depois da Páscoa, ele não foi mais mencionado nos evangelhos canônicos, mas, segundo algumas lendas de origem oriental, ele teria partido para evangelizar toda a Europa até a Grã-Bretanha, onde foi citado no ciclo literário do rei Arthur como custódio do Santo Grau. Nicodemos, fariseu, doutor da lei e príncipe dos judeus, era uma figura presente apenas no Evangelho de São João. Encontramo-lo pela primeira vez quando Jesus chegou a Jerusalém. Fascinado pela pessoa de Jesus, Nicodemos vai até ele, à noite, para não ser visto, e o interrogou sobre a natureza de sua missão. Jesus respondeu-lhe que, para fazer parte do reino de Deus, era preciso renascer, mas espiritualmente,
Nicodemos ficou tão impressionado a ponto de falar positivamente sobre Jesus no conselho, quando Jesus foi capturado. Ele recordou aos fariseus que a lei permitia ao acusado ser ouvido antes de ser julgado. Enfim, no momento da sepultura, encontramos Nicodemos ao lado de José de Arimateia. Foi atribuído a Nicodemos também um evangelho apócrifo, escrito em grego, que remonta ao século II, no qual a posição de Pôncio Pilatos foi revista. Santo do dia 31 de agosto é Santo Aristides. Foi um apologista. Ele faleceu mais ou menos no ano 150 depois de Cristo. Aristides foi filósofo ateniense convertido ao cristianismo. Dedicou ao imperador Adriano alguns de seus livros sobre a religião cristã. Santo do dia 31 de agosto, São Paulino de Trier, bispo e mártir, faleceu em 358. Apoiou corajosamente Santo Atanásio na luta contra a heresia ariana no Sínodo de Arles. E por isso foi exilado para a Frígia, hoje Turquia, onde morreu. Santo Aidano é santo do dia 31 de agosto. Foi bispo e morreu em 651. Tendo sido eleito bispo de Lindisfarne, Inglaterra, fundou ali um mosteiro para atender eficazmente à evangelização do reino da Nortúmbria. Como era chamado da Inglaterra, o reino da Inglaterra antigamente. Bem-aventurado no dia 31 de agosto é o beato André Dotti. Foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Ele morreu em 1315. Foi um nobre italiano, abandonou a corte e fez-se religioso na Ordem dos Servos de Maria. Agora temos um santo do dia 31 de agosto conhecido. Santo do dia 31 de agosto, São Raimundo Nonato, religioso. Morreu mais ou menos no ano 1240. Foi um dos primeiros companheiros de São Pedro Nolasco na Ordem dos Mercedários. Morreu a caminho de Roma, onde ia receber o barrete cardinalício. Olha, morreu, então, no caminho para receber o título de cardeal, né? O barrete. Bem, vamos à história. De acordo com o site RS21 da TV Rede Século XXI. Vejamos o que está escrito aqui sobre Raimundo Nonato. Raimundo nasceu na Catalunha, Espanha, em 1200. Seus pais eram nobres, porém não tinham grandes fortunas. Seu nascimento aconteceu de modo trágico. Sua mãe morreu durante o trabalho de parto antes de dar-lhe a luz. Por isso, Raimundo recebeu o nome de Nonato, que significa não nascido de mãe viva, ou seja, foi extraído vivo do corpo sem vida dela. Olha que coisa, hein? Ele foi extraído vivo do corpo sem vida da mãe, por isso o nome Nonato. Dotado de grande inteligência, fez com certa tranquilidade seus estudos primários. O pai, percebendo os dotes religiosos do filho, tratou de mandá-lo administrar uma pequena fazenda de propriedade da família. Raimundo, no silêncio e na solidão em que vivia, fortificou ainda mais a vontade de dedicar-se unicamente à Ordem de Nossa Senhora das Mercês, fundada por seu amigo Pedro Nolasco, agora também santo. A ordem tinha como principal finalidade libertar cristãos que caíam nas mãos dos mouros, os árabes, né? E eram por eles feitos escravos. Nessa missão, dedicou-se de coração e alma. Apesar da dificuldade, conseguiu o consentimento do pai e finalmente dedicou-se de coração e alma em 1224 a ordem, recebendo o hábito das mãos do próprio fundador. Ordenou-se sacerdote e seus dotes de missionário vieram à tona, dedicando-se nessa missão profundamente. Por isso foi mandado em missão à Argélia, norte da África, a fim de resgatar cristãos das mãos dos muçulmanos. Conseguiu libertar 150 escravos e devolvê-los às suas famílias. Quando se ofereceu como refém, sofreu no cativeiro verdadeira tortura e humilhação. Mesmo assim, não abandonou seu trabalho. Levava o conforto e a palavra de Deus aos que sofriam mais do que ele.
e já estavam prestes a renunciar à fé em Jesus. Muitas foram as pessoas convertidas por ele, o que despertou a ira dos magistrados muçulmanos, os quais mandaram que lhe perfurassem a boca e colocassem cadeados, olha que coisa horrível, para que Raimundo nunca mais pudesse falar e pregar a doutrina. Olha, perfuravam a boca e botavam um cadeado, para que ele não pudesse pregar Cristo Jesus, a palavra de Deus. Raimundo sofria nesse período, hein? Sofreu muito. Sofreu durante 8 meses essa tortura, até ser liberado, mas com a saúde abalada. Quando chegou à pátria, na Catalunha, em 1239, logo foi nomeado cardeal pelo Papa Gregório IX, que o chamou para ser seu conselheiro em Roma. Empreendeu a viagem do ano seguinte. Então ele foi fazer a viagem no ano seguinte, mas não conseguiu concluí-la. Próximo de Barcelona, na cidade de Cardona, já com a saúde debilitada pelos sofrimentos no cativeiro, Raimundo Nonato foi acometido de forte febre e acabou morrendo em 31 de agosto de 1240, quando tinha apenas 40 anos de idade. Raimundo Nonato foi sepultado naquela cidade e o seu túmulo tornou-se local de peregrinação, sendo então erguida uma igreja para abrigar seus restos mortais. Seu culto propagou-se pela Espanha e Europa em geral, sendo confirmado por Roma em 1681. São Raimundo Nonato, devido à condição difícil do seu nascimento, foi retirado da mãe já morta. Foi retirado do ventre da mãe já morta. Ele é venerado como padroeiro das parteiras e dos obstetras. Padroeiro das parteiras e dos obstetras. São Raimundo Nonato, rogai por mim, rogai por nós, junto a Deus. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele providenciará aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar, afinal de contas estamos lidando com o Criador do Universo, o Criador de tudo, o Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. Até o pai na terra, a mãe na terra, né, a mãe física, o pai físico, dá um não para o filho. Então, se você receber um não, não desacate Deus. Eu já recebi muitos não no passado. Fiquei, nas épocas em que recebi os nãos, fiquei desgostoso. Mas depois eu fui compreender, foi passando o tempo, eu fui compreender que aqueles nãos recebidos foram a melhor coisa para mim. Caso contrário, eu nem estaria aqui hoje mais. Olha como Deus é bom e a gente não percebe. Na hora não percebemos. Deus é onisciente, gente. Temos que colocar isso na cabeça. Onisciente é que sabe tudo, no universo inteiro. E é onipresente, ele está em todo lugar. E é onipotente, ele pode tudo, pode fazer qualquer coisa. E vai nos dar a vida eterna. Por isso eu clamo Maranatá, do dialeto de Jesus, o aramaico, que significa: vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes dizem Maranata. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Senhor Jesus vem. Um dia ele vai voltar, será o juízo final. Teremos corpos semelhantes ao de Jesus ressuscitado. Um corpo que não vai morrer nunca mais, um corpo glorificado. Transfigurado, com novas propriedades. Não teremos mais fome, mais sede, mais dor, nada disso. Um corpo em que se pode comer ou não comer, tanto faz. Beber ou não beber, também tanto faz. Pode-se modificar a aparência. Atravessa-se a parede, sem derrubá-la. Muda-se a aparência, desaparece, aparece novamente. É algo inexprimível para nós, na nossa cabecinha hoje em dia. É indizível, inefável, inexpressável e grandioso. Mas São Paulo já disse:
A tribulação de agora, o sofrimento de agora, nem se compara com a glória futura que será revelada em nós quando formos ressuscitados. Para isso, creia em Jesus como Deus, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados, para não morrer em pecado grave. Shalom Adonai! A paz de Jesus, de meu Senhor Jesus. Acesse Paulo Roberto Maciel 6 / Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Paulo Roberto Maciel, endereço geral. facebook.com/, Paulo Maciel da Rádio. Blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. A paz de Cristo Jesus, nosso Deus.